Muito bem, meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje à noite nós vamos estudar Neemias capítulo 2 e nós vamos procurar aprender acerca do chamado de Neemias. Como Neemias, sendo uma ferramenta inadequada, serviu para uma obra extraordinária. Eu vou procurar qual a razão dessa palavra inadequada dentro do tema da nossa breve mensagem de hoje à noite. Portanto, com as nossas Bíblias abertas em Neemias capítulo 2, a princípio nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, onde a palavra do Senhor nos assevera assim: No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o teu favor para que de uma maneira simples e objetiva nós possamos apreender tudo aquilo que Neemias quis nos ensinar quando escrevia em seu diário, que a meu ver se tornou depois a tua palavra, essas palavras maravilhosas que nós acabamos de ler. Portanto, ser misericordioso para conosco e ajuda-nos, Senhor. No nome de Jesus, amém. Pois bem, desde que Neemias havia recebido informações de como se encontrava a cidade de Jerusalém, pelo menos 4 meses se passaram. Quando nós olhamos para o capítulo 1, e Neemias nos fala que ele recebeu informações acerca de como se encontrava a cidade no mês de Quisleu. Esse mês, no calendário judeu, significaria algo entre novembro e dezembro em nosso calendário atual. Depois, no princípio do capítulo 2, ele nos diz que no mês de Nisan, o que nós vamos estudar hoje à noite aconteceu. O mês de Nisan seria algo entre março e abril. Portanto, irmãos, nós estamos aqui num lapso temporal de pelo menos 4 meses. Ao longo desses 4 meses, desde que Neemias ouviu acerca de como se encontrava a cidade, ele não encontrou um lugar de paz para o seu coração. Ele se preocupava acerca de como se encontravam as pessoas que haviam viajado com Zorobabel. Ele se encontrava preocupado acerca das pessoas que haviam viajado com o escriba Esdras para repovoar a cidade, para restabelecer o culto público, as ordens sacerdotais, o turno dos levitas, para restaurar os muros, para restaurar as portas. Contudo, quando Neemias recebeu aquelas informações, ele não conseguiu de fato descansar, porque ele havia recebido notícia de que os seus irmãos se encontravam em profunda miséria. Zorobabel, ao que parece, mesmo com o auxílio de Azeu, mesmo com o auxílio de Malaquias, ou melhor, de Zacarias, não havia conseguido dar ênfase à obra. Esdras havia retornado há pelo menos 12 anos, mas ainda assim as coisas se encontravam meio que caóticas, e Neemias, a princípio, busca a orientação de Deus para saber como orar. Isso me chama muito a atenção quando nós estamos estudando o capítulo 1 de Neemias. Ele não nos traz uma oração desorientada, ele não começa simplesmente a orar como que se atirando flechas ao léu do vento, absolutamente. A princípio ele abre o coração dizendo que ele buscou um lugar de jejum, ele buscou um lugar de quebrantamento, mas quando finalmente ele percebeu que havia uma espécie de sintonia do seu coração para com Deus, quando ele estava de fato concentrado, quebrantado o suficiente, então ele começa a orar. E a oração que nós encontramos no capítulo 1, a partir do versículo 5, é, a meu ver, uma das mais belas orações de todo o período do Antigo Testamento. Uma oração profundamente bíblica, uma oração que denunciava toda a piedade e sabedoria de Neemias, uma oração que apontava para o fato de que quem ama se importa. Neemias, até essa altura, não sabia o que ele deveria fazer, mas ele sabia que algo precisava ser feito. E nas entrelinhas da sua oração era isso que ele dizia para Deus: Senhor, eu entendo que há príncipes que podem fazer a obra em Jerusalém, eu entendo que há sacerdotes, eu entendo que há escribas, eu entendo que há levitas, tudo que nós estudamos em minha pregação anterior. Mas no final do capítulo 1, a sensação que eu tenho é que Neemias está dizendo: contudo, se nenhum deles quiser, eu quero.
Eu quero, Senhor. Meus irmãos, eu creio que essa deveria ser a nossa postura em meio à nossa geração. A igreja atravessa um mar bravio, assim como acontecia na época de Neemias, onde há muita coisa a ser feita e poucos são os trabalhadores. Os campos estão brancos mais do que nunca e poucos são os ceifeiros. Muito provavelmente nós não somos o povo que tem um sobrenome mais elaborado, nós não somos os mais viajados, aqueles que possuem um intelecto mais robusto, mas em meio a tantas pessoas aparentemente preparadas, não há tantos trabalhadores, eu creio que essa deveria ser a nossa oração. Senhor, se ninguém melhor que eu quiser, eu quero encontrar algo que eu possa fazer na tua obra. Eu quero acreditar, irmãos, que Deus não desprezará uma oração assim. Portanto, dentro dos passos que Neemias esteve traçando para finalmente colocar o projeto de reconstrução de Jerusalém em prática, e eu vou mencionar alguns desses passos aqui. O primeiro que eu encontro é um passo inafastável, e não seria outro senão a oração. Neemias, desde o momento em que recebeu as primeiras informações acerca de Jerusalém, até o tempo que nós estamos estudando agora, 4 meses haviam se passado, ele sempre esteve perante Deus em oração. E muito provavelmente foi esse coração orante que fez com que Neemias sentisse o desejo de envolver-se para atuar na difícil missão de tentar auxiliar na reconstrução de Jerusalém. Foi justamente essa expectativa de Neemias, todo o seu rogo, todo o seu jejum, toda a sua oração, que fez com que Neemias se interessasse por algo que não lhe dizia respeito. Ele não tinha nenhuma preocupação com Jerusalém do ponto de vista monárquico, ou sacerdotal, ou mesmo litúrgico, absolutamente. Neemias era um escravo, que por ter conseguido a confiança do rei, lhe servia como copeiro. Do ponto de vista humano, não havia a menor possibilidade de Neemias ser a pessoa escolhida, seja por um monarca, seja por qualquer outra pessoa, para a obra que Neemias realizou. Mas por que será, irmãos, que Deus escolheu justamente Neemias para uma empreitada tão audaciosa? Eu quero acreditar que algo que pode nos auxiliar a responder esse porquê se encontra lá no verso 11 do capítulo 1. Quando na porção inicial do versículo 11 do capítulo 1, Neemias diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Neemias diz que ele e alguns outros homens de Deus que caminhavam ao lado dele, infelizmente o nome desses homens não são mencionados, mas eram amigos de Neemias, estas pessoas se agradavam em temer o nome do Senhor. Portanto, para Neemias e para aquele grupo de pessoas que o acompanhava, não se tratava meramente de reerguer uma cidade que havia sido destruída, pelo contrário, se tratava de restabelecer a glória de Deus. Neemias olhava para Jerusalém em ruínas e para ele não era apenas muros que estavam ali quebrados, portas queimadas, um templo profanado, prédios públicos destruídos, não. Todo aquele amontoado de pedras soltas, toda aquela ruína, para ele era como que a glória de Deus estivesse sendo ofuscada, porque Jerusalém era a cidade do grande rei, o cálice de tontear as nações. Da mesma forma, irmãos, quando a igreja do Senhor vai mal, é nossa responsabilidade sofrer por isso, e chorar, e se angustiar por isso. Nós pensávamos isso na pregação passada. Não é porque você não é o líder do departamento que você não vai se angustiar pela situação daquele departamento. Você que faz parte da comunidade deve vestir a camisa, e comprar a visão, e buscar um lugar de oração para que aquele departamento consiga se reerguer e novamente crescer. E nós estudávamos que era a nossa responsabilidade orar e se empenhar pelas crianças, orar e se empenhar pelos adolescentes, orar e se empenhar pelos jovens, orar e se empenhar pelo louvor e por todas as demais frentes de trabalho da igreja, porque esse povo é o nosso povo. Essas crianças são as nossas crianças, esses adolescentes são os nossos adolescentes, esses jovens são os nossos jovens, e nós queremos uma igreja forte, para a glória de Deus, ainda que nós não sejamos os líderes desses departamentos. É isso que Neemias nos ensina, que quem ama se importa. E me chama muito a atenção o fato de Neemias mencionar que ele e que os amigos dele se importavam com Jerusalém, porque todos eles não passavam de um apanhado de escravos, quem sabe escravos domésticos, assim como Neemias.
E eu fico aqui imaginando como acontecia aquelas reuniões de oração. E o Neemias era o copeiro, e quem sabe havia o faxineiro, e o padeiro, e o irmão lá dos serviços gerais. Olha só a estirpe do grupo de oração. Do ponto de vista humano, todo o trabalho é digno. Mas essas pessoas não eram os gestores da Pérsia. Eram escravos que serviam naqueles serviços que, do ponto de vista humano, os persas não queriam desenvolver. Mas eles amavam e se importavam. E eu fico pensando, será que essa ideia, a princípio, de intervir quanto à destruição de Jerusalém, surgiu no coração de Neemias? E o Neemias, meio que ressabiado, olhou para os seus amigos e perguntou assim: eu estou com uma ideia mirabolante na cabeça, eu quero compartilhar com vocês, o que é que vocês acham? E o pessoal, fala aí, Neemias, o que é? E o Neemias, rapaz, eu estou inquieto, eu quero reconstruir Jerusalém. Já imaginou? Ou será que foi no coração dos amigos do Neemias? O faxineiro se encontrou com o zelador e com o porteiro, e os três falaram assim: o Neemias é o copeiro, mas o Neemias é apaixonado pelo Senhor, o Neemias é um estrategista nato, é um grande administrador, um homem que nasceu para gerir. O Neemias, ao nosso ver, seria a pessoa ideal para reconstruir Jerusalém. Vamos dar essa ideia a ele? Seja que a ideia tenha partido do coração de Neemias ou do coração dos seus amigos, o fato é o seguinte: a ideia era mirabolante sob qualquer circunstância, sob qualquer aspecto. E eu quero acreditar que por conta disso eles oraram. E eles chegaram à conclusão: para esse plano audacioso funcionar, Deus tem que criar uma solução. Deus tem que preparar uma situação para que nós apresentemos esse plano, senão ele está fadado a morrer no ninho. E eu vejo tanta paixão aqui, irmãos, porque naquela época haviam príncipes da linhagem de Davi, haviam sacerdotes e haviam levitas, haviam escribas da natureza do Esdras, haviam profetas. Ageu e Zacarias nasceram um pouco antes, Malaquias viria depois. Mas não é a partir de nenhum desses que Deus realiza algo tão extraordinário, é justamente a partir de um escravo que fazia um serviço doméstico, e Deus vai lá e realiza uma obra extraordinária. Eu olho para Neemias e tudo que eu consigo enxergar é que nós não temos onde nos esconder, que por mais que você não tenha o dom do Piper para pregar, ou de algum outro servo poderoso de Deus para gerir, ou para administrar, ou seja lá para o quê, meu irmão, Deus pode se utilizar de você para realizar obras extraordinárias, coisas grandiosas para a glória de Deus, porque Neemias era esse homem apaixonado pela glória de Deus. E por isso a reconstrução da cidade do grande rei se tornou uma prioridade para ele. E por isso ele dizia, ainda no verso 11 do capítulo 1, concede que seja bem sucedido o teu servo, e me concede mercê perante este homem. O homem era Artaxerxes I, o quarto depois de Ciro. A Babilônia caiu sob a liderança de Ciro, depois veio Dario, depois veio Assuero, o marido da rainha Esté. O Esdras foi contemporâneo do reinado do Assuero. O livro de Esté foi escrito pouco antes de a história do Neemias aqui aparecer. E agora Artaxerxes I governava o mundo, e o copeiro orava para Deus marcar uma audiência com o rei. Isso não é extraordinário não, irmãos? Eu fico imaginando meu Deus, Billy Graham na casa do Wesley, não é? Com seus joelhinhos dobrados, criança ainda, dizendo: Senhor, faça de novo, faça de novo. E nós temos um dos maiores avivalistas de todos os tempos, irmãos. Nós deveríamos olhar para histórias como essa de Neemias no meio de uma família quebrada como a nossa, de igrejas nominais como a nossa, de povos que não são mais apaixonados pelo Senhor como o nosso, onde nós olhamos para estatísticas que apontam que para cada 10 jovens evangélicos que entram na universidade, 6 vão naufragar na fé, onde nós olhamos para estatísticas que apontam que para cada 1.800 pessoas que se convertem, uma se torna missionária. Nós deveríamos orar para que Deus nos levantasse como novos Neemias, dizendo: Senhor, restaura essa Jerusalém quebrada, essas muralhas arruinadas, essas portas queimadas, esse prédio profanado. Porque, meus amados irmãos, respeitadas as devidas proporções, a nossa Jerusalém física está tão arruinada quanto a Jerusalém da época de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, porque é uma Jerusalém espiritual, que nós não enxergamos com olhos humanos,
mas do ponto de vista do nosso momento histórico, as coisas são dificílimas, de tantos escândalos, de tantas coisas abjetas que têm acontecido, filosofias pífias invadindo a igreja, e nós não temos um lugar de fala para combater. Como é que nós vamos combater ideologias como o feminismo, por exemplo, se nós não sabemos nem o nome dos 12 discípulos? Quantos livros temos na Bíblia? Qual o interesse de Deus com o Antigo Testamento? Onde queria chegar com o Novo? Se nós não sabemos o básico, como vamos avançar as questões mais elaboradas? Precisamos de reconstrução, irmãos, de reorientação, de paixão no coração. 4 meses se passaram, e aqueles homens orando e buscando um lugar na presença do Senhor. Neemias sabia que precisava de uma questão estratégica, que pelo fato de ser copeiro do rei, se ele se apresentasse triste perante o monarca, ele poderia ser assassinado sumariamente. Toda a espécie de conspiração para matar o rei devia passar por Neemias. Ele é quem provava a comida, ele era quem provava a bebida. E afinal de contas, ele ocupava também uma função muito confortável. Todos os bailes, todas as festas, todo o café da manhã, almoço, jantar, todo o banquete do rei passava por Neemias. Quem não queria uma função dessa? O problema é se tivesse veneno, né? Se tivesse veneno, a coisa complicava. Se não, é nesse contexto que Neemias nos diz que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando Neemias colocou o copo na mão dele, o rei percebeu que o semblante do Neemias estava diferente, porque Neemias até então nunca estivera triste perante ele. E o rei conhecia Neemias como ninguém. Neemias, como todo judeu, deveria estar lá com seu vestido, barbudo. E mesmo por trás de todo esse aparato cultural, o rei olha para ele e diz assim: Neemias, por que é que você está triste? E Neemias diz que temeu sobremaneira, porque o rei poderia não dar nem lugar para Neemias responder e dizer assim: será que você colocou alguma coisa na minha comida, Neemias? Você nunca esteve ressabiado assim. Diga de uma vez, de que conspiração você está participando? Neemias diz: eu temi sobremaneira. Mas essa tristeza no Neemias não era uma tristeza provocada. Neemias não era um ator. Neemias era um homem de Deus. O J. Packer diz que a verdadeira angústia do coração transparece aos olhos. O sofrimento que de fato faz o nosso coração sangrar, que faz os nossos olhos estar caídos e o nosso tez vincado, os nossos olhos fatigados, é uma tristeza que denuncia onde se encontra o nosso coração. E Neemias responde justamente com o coração quando ele diz: como eu não estaria triste se a cidade onde se encontram os sepulcros dos meus pais se encontra em ruínas e as suas portas consumidas pelo fogo. Perceba como o contexto é importante aqui. Neemias precisava ser percebido pelo monarca como um homem de Deus, porque se Neemias unisse a sua tristeza à condição de Jerusalém, sem ser um homem piedoso, o rei diria num átimo de segundo: e por que você está triste se você não é piedoso? Se eu não te vejo orando, se eu não te vejo lendo as escrituras, se eu não te vejo buscando a presença de Deus, de onde vem essa tristeza? Muito provavelmente as pessoas viam Neemias orando e procurando os rolos da lei e buscando as sinagogas para adorar ao Senhor. A piedade de Neemias era pública. E quando Neemias associou a sua tristeza à condição de Jerusalém, mesmo o rei entendia que aquilo era verdade no coração de Neemias. Será que nós podemos dizer que estamos tristes com a situação em que se encontra a igreja do Senhor, irmãos? Será que nós temos orado para Deus colocar paixão em nosso coração pelos perdidos? Há pessoas que caminham há tantos anos na igreja, irmãos, e não conseguem derramar lágrimas nem pelo vovô e pela vovó, que ainda não conhecem a Jesus, e que se infelizmente partirem vão para o inferno. Isso é muito chocante, irmãos. Não é meramente uma cidade física, é uma alma eterna. E nós precisamos voltar a orar para que Deus nos conceda paixão pelos perdidos, e nos conceda paixão por aquilo que Ele colocou no nosso coração para fazer, e identificação com a sua obra, e desejo de fazer a nossa vida valer a pena. Quando nós conseguirmos isso, nós vamos voltar a nos importar. É
ainda que nós não sejamos as pessoas mais elaboradas do mundo para isso. E nós agora avançamos. Qual é o desejo do teu coração, Neemias? O que é que você quer fazer da sua vida? E no versículo 4 nós temos assim: disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: e quanto durará a tua ausência? E quando é que tu vais voltar? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então eu fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha-lhe enviado comigo oficiais do exército e também a sua própria cavalaria. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Se o primeiro passo, irmãos, foi a oração, sem dúvida alguma, o segundo passo foi o planejamento. Por que é que Neemias foi um grande estrategista? Porque ao longo desses 4 meses, Neemias começou a antecipar-se. Se Deus me conceder mercê para que aquele homem tenha essa tão festejada audiência comigo, o que é que eu vou dizer para ele? Qual o interesse de um copeiro em reconstruir uma cidade? Sabe o que estava por trás disso? Para que Neemias reunisse condições ideais para reconstruir Jerusalém, que era a capital de um império, ele precisava do auxílio dos demais governadores das províncias. Neemias seria uma espécie de governador persa para além do Eufrates. É por isso que ele pede cartas para ter carta branca com os demais governadores. Todos eles deveriam apoiar a reconstrução do Neemias. Era um plano muito audacioso, cheio de arestas, cheio de nuances. Ele precisava estar preparado. Eu fico imaginando Neemias, depois de servir ao rei, assentado nos seus aposentos, com um pergaminho aberto diante dele, especulando a obra, sonhando a obra, planejando a obra. Quem é o governador de determinadas províncias? Eu preciso saber. E ele fazia as anotações. Como eu vou atravessar o Eufrates? Quem vai me proteger? Como eu vou conseguir a grana? Em quais pessoas eu vou confiar? Isso é extraordinário. Você não tem que ter um sobrenome Piper, MacArthur, para sonhar a obra de Deus. Você pode sonhar, meu irmão. Ninguém nasce Spurgeon, nós nos tornamos os príncipes dos pregadores. Quando encontramos um lugar de oração e de renúncia, e de paixão, e de zelo, e de perseverança. Como nós precisamos de mais pessoas apaixonadas pelo Senhor assim. Então Neemias começou a planejar, e ele começou a articular o seu plano. E nós sabemos que todo plano bem traçado precisa de prioridades e de metas bem estabelecidas. E é algo que nós encontramos aqui. Porque Neemias diz que a cidade estava destruída e por isso o seu coração está triste. E o rei diz assim no versículo 4: onde é que você quer chegar com isso, Neemias? Eu não estou entendendo. O que é que você está me pedindo, meu irmão? A coisa até para Neemias era tão auspiciosa que ele não responde. Olha o que diz a porção final do verso 4. Ele diz assim: então eu orei ao Deus dos céus. Como quem diz assim: Senhor, o que é que eu vou dizer para esse homem agora? Sabe aquela oração da flecha do valente? Aquela oração que sai em um átimo de segundos? Aquela expectativa orante. O rei podia dizer: Neemias, o que é que você tem a ver com isso, meu irmão? Isso não é assunto para você. Enche o meu copo de novo aí. Não toca mais nesse assunto não. Que bobeira, que bobagem.
Então eu orei ao Deus dos céus. Será que nós temos orado, irmãos, e pedido a ajuda do alto para não perdermos as melhores oportunidades da nossa vida? Será que nós temos orado pelo menos para Deus nos dar essas oportunidades? Para Deus nos abrir essas portas? Para Deus criar essas situações? Você já orou assim? Seja sincero com você mesmo. Quantos anos de evangelho você já tem? O que foi que já aconteceu na sua vida, meu irmão? Você tem alguma experiência para contar? Você já passou pela experiência de dobrar o seu joelho e dizer assim: Senhor, faz alguma coisa na minha vida. Eu não tenho um sonho, eu não tenho uma visão, eu não tenho experiência contigo, eu coloco um louvor e não choro, eu vou para a igreja e não te sinto. Causa alguma coisa aqui na minha vida, Senhor. Eu quero fazer a minha vida valer a pena, eu não quero viver apenas das experiências dos meus irmãos, eu quero ter as minhas próprias experiências contigo. Ao longo da história, o Senhor fez tantas coisas nas vidas de tantos homens, o Senhor tem feito tantas coisas agora, por que não comigo? Por que não agora? E Neemias orou assim a Deus. E a proposta era muito audaciosa, porque o próprio Artaxerxes havia embargado a reconstrução de Jerusalém. Se você fizer uma leitura de Esdras, o livro de Esdras é uma introdução para o livro de Neemias. Do capítulo 1 ao capítulo 4 de Esdras, Jerusalém deixou de ser reconstruída 4 vezes. Ciro deu ordens para reconstruir, os inimigos se levantaram, a obra ficou parada 16 anos, até a época de Dario. Foi por isso que Deus levantou Ageu e Zacarias, porque a obra estava parada. Levanta-se Dario, a obra é embargada mais uma vez. Levanta-se Assuero, marido de Esté, que era um homem piedoso, mais uma vez chegam as cartas dos inimigos, a obra foi embargada mais uma vez. Passa Assuero, vem Artaxerxes, Neemias, Esdras 4, 21, a obra é embargada de novo nesse momento dessa conversa, a obra estava embargada, trancada. Do ponto de vista político, irmãos, Neemias estava numa saia justíssima. É muita coragem desse homem, é muito zelo. E olha o que ele diz no versículo 5: se é do agrado do rei, e se eu de fato tenho encontrado mercê à tua presença, se eu tiver caráter para isso, se tu confiar em mim, colocar tanta grana na minha mão, um exército, tantos funcionários, olha quanta coisa envolvida. Se tu me der autoridade para atravessar o Eufrates e te representar lá na região de Israel, eu gostaria muito de ser enviado por ti até a cidade dos sepulcros dos meus pais, e vem a palavra bombástica, reedificá-la. Você quer grandes coisas da parte de Deus? Então esteja disposto a viver grandes aventuras na presença de Deus. Neemias, será que você não está querendo demais? Você não é um príncipe, não é um sacerdote, não é um levita, você não é um profeta, você não é nada, Neemias. Vai cuidar da tua vida. Na verdade, você não passa de um escravo doméstico que nunca havia colocado os olhos em Jerusalém. Há 140 anos o povo estava na Babilônia. Neemias não teve permissão de voltar para casa. Nunca tinha colocado os pés em Jerusalém. Por que será que Neemias achava que ele seria suficiente para algo tão audacioso? Porque ele acha que a ordem do rei seria revogada para a cidade ser reconstruída, e porque ele acha que tanto recurso e tantas pessoas seriam confiadas à mão dele. Porque eu quero acreditar, irmãos, que Neemias sabia que Deus é assaz benigno em se utilizar das ferramentas mais inadequadas para, por meio delas, realizar as obras mais extraordinárias. Converse com o mais festejado pregador da nossa geração e pergunte se ele se acha bom naquilo que faz. Se ele se acha o mais preparado, o mais piedoso, o mais apaixonado, e ele vai dizer: coisa nenhuma, na verdade eu nem sei por que Deus está fazendo isso, é graça. Há um que diz assim: eu sou um mendigo, dizendo a outros mendigos onde é que tem comida. Olha a visão que o cara tem de si próprio. Os grandes homens de Deus têm esse provérbio no coração: não sejam os teus próprios lábios que te louvem. Nada é nosso, irmãos, tudo é graça. Na verdade, Deus não conta com os mais preparados. Deus conta com quem é disponível. E Deus nos torna preparados para aquilo que nós devemos fazer para a glória do nome dele. Por que eu digo isso?
Porque não existe ninguém tão bom no que faz, a ponto de Deus olhar para ele dos altos céus e dizer assim: eu preciso desse cara aí. Se esse cara não for meu servo, as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Tomara que ele me ame. Coisa nenhuma, irmãos. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Ele se utiliza de nós porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todo o tempo de oração, todo o tempo de planejamento, as metas e as diretrizes agora seriam provadas. Porque o rei, assentado junto da rainha, olhou para Neemias e pensou assim: eu vou experimentar esse camarada aí. Eu quero ver se de fato ele sabe onde é que ele quer chegar. Você, como cristão, sabe onde quer chegar? Quanto tempo de evangelho você já tem? Você sabe de onde você saiu, onde você está? Você sabe para onde você vai? O que é que você está fazendo dos seus dons? O que é que você está fazendo dos seus talentos? O que é que você está fazendo da única oportunidade que Deus te deu de fazer a tua vida valer a pena? Neemias, quanto tempo vai durar o teu projeto? Aí Neemias pegou o quê? O pergaminho. Nos meus cálculos, eu vou levar tanto tempo viajando, tanto tempo falando com os governadores e planejando a obra. Se eu começar nesse mês, eu termino nesse mês. E o rei: quando é que tu vai voltar? Quando eu finalmente obter êxito, e se nada aconteceu, acho que Neemias falou de rios transbordando, inverno, intempéries climáticas. Olha, rei, se tudo cooperar, em tal e em tal tempo eu chegarei. Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Você percebe como o planejamento é importante? Os nossos filhos com 12 e 13 anos sabem que devem terminar o primário, o ensino médio, fazer vestibular, universidade, trabalhar e casar e por aí vai. Nós estamos na igreja e não sabemos de onde a gente saiu, onde é que a gente está. Por que eu dou o exemplo dos nossos filhos? Porque academicamente falando, qualquer adolescente sabe tudo que ele tem que fazer na vida acadêmica dele. Nós somos cristãos e às vezes nós não temos metas, nós não temos objetivos. Você não precisa ser um missionário transcultural ou um pastor para saber que você tem um ministério. Todos nós somos chamados. Onde é que você quer chegar com o ministério que Deus te deu, meu irmão? O que é que você quer fazer da sua vida? Como é que você quer ser lembrado? Como é que a próxima geração vai lembrar de você? Isso não tem a ver com querer ser famoso, isso não tem a ver com ter os nomes nas vinhetas, nas faixas dos grandes congressos, não. Isso tem a ver com aquela ideia de que nós precisamos combater um bom combate e completar bem a nossa carreira e guardar bem a nossa fé. Você vai se satisfazer, meu irmão, em não viver nada, em não provar de nada. Eu imploro você, não faça isso. Encontre algo que Deus possa fazer através de você e dê a sua vida por isso. Ore, planeje, estabeleça metas, crie prioridades. E Neemias está lá, com o pergaminho na mão. Ao longo daqueles 4 meses, Neemias havia planejado tudo. E ele disse mais ao rei: e tem mais, eu quero cartas para falar com os governadores das províncias além do Eufrates, para que eles me deem tudo o que eu preciso para reconstruir a cidade. Neemias não havia pensado apenas nos prazos, mas em toda a logística. Eu fico imaginando a corte de Artaxerxes I, o primeiro-ministro, o general, o chefe da guarda, todos os assessores vendo o copeiro do rei destrinchando o plano. Você consegue fechar os seus olhos e gastar 2 ou 3 segundos da sua vida preciosa imaginando isso? Os olhos de Neemias brilhando, aquela convicção. Neemias tinha sangue, irmãos, nas veias, paixão pelo que ele estava dizendo. Ele conseguiu a confiança do rei. E o que nós aprendemos com isso? Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes: o tempo gasto preparando as ferramentas não é tempo perdido. Por quê? Se Neemias gaguejasse, qualquer atitude vaga mostraria que Neemias não era a pessoa preparada. Mas Neemias colocou os pingos nos is. O projeto foi apresentado de uma maneira sem igual, com uma riqueza de detalhes e requinte. Meu Deus! O que nós aprendemos? Neemias havia calculado de maneira demonstrável e convicta quanto tempo a obra ia durar.
E o rei o enviou no exato limite do prazo. Quando é que você vai voltar? E Neemias falou, em tal e tal prazo. Toda a questão logística havia sido apresentada diante do rei. Até para o homem que guardava as florestas do rei, Neemias pediu uma carta. Eu quero madeira para fazer a obra. Neemias havia determinado bem as suas prioridades e estabelecido bem os seus prazos e metas. Olha para o versículo 8, porção final. E o rei me concedeu tudo o que eu pedi, vírgula, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Por mais preparados que nós sejamos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Que coisa preciosa, não é, irmãos? Nós traçamos e nós planejamos e nós ambicionamos e Deus vai lá e glorifica o nome dele. Como é que Neemias, que passou a vida toda na Babilônia, que nunca tinha visto os turnos sacerdotais oficiando ao Senhor, os levitas cantando, o urim e o tumim, as luzes e as perfeições, como é que ele tinha tanta paixão por Israel? Eu quero acreditar, irmãos, que por causa de homens como Ezequiel, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abednego, como diria o João Calvino, aqueles homens que foram a bandeira de Israel na Babilônia. Versículos 9 e 10. Então eu fui aos governadores além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Você consegue imaginar os oficiais do exército recebendo ordens do copeiro do rei? Que agora não era mais Neemias o copeiro do rei, agora era Neemias o governador do Trans-Eufrates. As províncias para além do Eufrates. Disto ficaram sabendo, olha só, Sambalate, Tobias, e isto lhes desagradou. Por quê? Porque eles não gostaram do fato de alguém procurar o bem dos filhos de Israel. O fato dos inimigos se levantarem nos leva ao quarto passo. Primeiro passo, oração. Segundo passo, planejamento. Terceiro passo, estabelecimento de metas e prazos. Quarto passo, colocar o plano em ação. 12 anos haviam se passado desde que Esdras havia viajado. Neemias agora está viajando. E ele diz assim do verso 11 ao verso 16. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. À noite me levantei e apenas uns poucos homens comigo. Eu quero acreditar que os amigos de Neemias também foram. Aqueles que oraram por ele para ter aquela conversa com o rei. Você anda com quem, meu irmão? Quem são os teus amigos? Quem são os teus parceiros? Levei só os de confiança comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, as portas consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte até o açude do rei. Não havia lugar nem para o animal em que eu estava montado passar. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até aqui eu não tinha falado coisa nenhuma para ninguém, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. O que Neemias está nos ensinando aqui? Que nós precisamos conhecer bem o contexto para saber se as metas e os prazos de fato estavam dizendo a verdade. Neemias não estava em Jerusalém quando ele estabeleceu o plano, mas agora ele estava em Jerusalém. Neemias poderia chegar com os governadores da província dizendo: agora eu sou a bolacha do pacote aqui, agora eu sou a pessoa mais importante dessa bagaça, e todo mundo aqui tem que me obedecer. Quem manda aqui sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, irmãos. Todos os governadores ficaram nos seus aposentos. Neemias chamou os amigos dele e foi dar um passeio em Jerusalém. Qual a real dimensão do desafio? E Neemias olhava metas a curto, médio, longo prazo, fazia cálculos, estabelecia metas, tecia planos. A cidade era apenas de isolação e ruína.
Perante aquele contexto desolador, qualquer pessoa teria olhado e dito assim: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que não foi paixão demais no meu coração? Neemias sabia que nem mesmo com toda a carta branca que ele havia recebido do rei, se ele não houvesse um coração disposto a ouvir algumas coisas, engolir alguns sapos, e se ele não tivesse uma boa equipe ao lado dele, ele não chegaria a lugar nenhum. Ele mal havia colocado os pés em Jerusalém, já estava lá esperando Sambalate e Tobias, tristes porque alguém ia reconstruir Jerusalém. Para além disso, haviam seguramente oficiais e outros políticos com inveja de Neemias. Era muito poder na mão de um escravo. Neemias precisava ser estratégico. Então ele primeiro definiu o plano de ação, para depois torná-lo público. Eu não contei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Existe um momento das nossas vidas, irmãos, em que aquilo que Deus colocou no nosso coração deve permanecer conosco, para depois nós torná-lo público. Em segundo lugar, Neemias visitou pessoalmente a obra. As pessoas só comprariam a visão se Neemias falasse com propriedade. Ninguém está disposto a doar a própria vida por algo que não acredita. E em terceiro lugar, Neemias não procurou os governadores da Pérsia. Neemias procurou o povo de Israel. Vamos reconstruir, eu e vocês, a cidade do Senhor. O que é que nós estamos aprendendo aqui, irmãos? Que aquele jovem escravo doméstico, que não possuía a mínima qualificação para aquela árdua missão, era um dos grandes líderes que Deus estava levantando ao longo de toda a nossa história. Da qualidade de um Winston Churchill, por exemplo, que conseguiu restaurar uma Europa quando ela estava em frangalhos. O Churchill é um dos personagens históricos que mais fala ao meu coração. Quando ele assumiu o primeiro-ministro de guerra, esse cargo que era muito badalado, ele começou no seu discurso dizendo assim: eu não tenho nada a oferecer, a não ser sangue, luta, lágrimas e suor. Mas qual é a nossa meta? Eu posso responder em uma só palavra: vitória. Vitória a qualquer preço, vitória a qualquer custo, vitória a despeito de qualquer sofrimento, vitória, 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 por mais longa e árdua que seja a estrada. E agora os alemães estavam prestes a invadir a Inglaterra. A Inglaterra foi o único país que os alemães não conseguiram invadir. E quando eles estavam na fronteira, um Zeppelin bombardeava a igreja do Lloyd Jones. Isso parte do meu coração. E Churchill estava ali, com os alemães na fronteira. A Inglaterra em frangalhos emocionais, ele dizendo: defenderemos a nossa amada ilha. Não importam quais sejam os custos, nós vamos lutar nas praias, nós vamos lutar nos mares e nós vamos lutar no ar. Nós vamos lutar em nossos campos, nós vamos lutar nas ruas, nós vamos defender as nossas famílias e nós vamos proteger os nossos filhos. Nós vamos lutar onde quer que eles estejam, e aconteça o que acontecer, a Inglaterra mostrará que nós nunca nos renderemos. Grandes homens de Deus não se formam em tempos brandos, grandes homens de Deus se forjam em tempos de guerra. E Neemias se apresenta diante daquelas pessoas dizendo: nós não nos renderemos e vamos reconstruir a cidade do grande rei. São poucos os homens fortes em nossos dias que podem lastimar o mal e as abominações dos nossos tempos. Raros são aqueles que olham para uma Jerusalém destruída e se sentem de fato chamados por Deus para reconstruí-la, ou quem sabe pelo menos para chorar por ela. Neemias não era um grande administrador ou um grande estadista quando colocou os pés em Jerusalém. Neemias era apenas alguém que conseguia chorar. São palavras do J.I. Packer. Último passo e nós encerramos para a ceia do Senhor, irmãos. Neemias escolheu muito bem quem seria a sua equipe. Esse é o último passo e, a meu ver, um dos mais importantes. No versículo 17 ele diz assim: vocês não estão vendo a miséria em que nós nos encontramos?
Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Será que isso não afeta o coração de vocês? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Vamos deixar de ser uma vergonha. Neemias jogou a responsabilidade sobre aquelas pessoas e ensinou para eles que quem ama se importa. Mas e agora, Neemias, qual o próximo passo? O que é que você tem a nos oferecer? Verso 18. Então eu lhes declarei, em primeiro lugar, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Foi Deus quem havia levado Neemias até ali. E em segundo lugar, e também lhes declarei as palavras que o rei havia me falado. Então, quando finalmente Neemias percebeu, a olho nu, que as metas e que tudo aquilo que ele havia preparado, de fato, dizia respeito à condição de Jerusalém, quando ele tinha propriedade para levar aquele discurso, ele mostrou para as pessoas que Deus era com eles e que o rei havia dado carta branca. E finalmente disse assim, versículo 18, a porção final: fortaleçam as mãos de vocês para a boa obra. Fortaleçam as mãos de vocês para a obra, irmãos. Porque Deus é conosco. E nós já temos carta branca do nosso rei. Quem é o nosso rei, irmãos? O rei disse a Neemias, eu dou carta branca para reconstruir Jerusalém. O nosso rei nos disse, eu lhes dou carta branca, para ir de pôr todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. E eu não vou mandar oficiais como vocês, como foi o caso de Neemias. Eu irei com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Verso 19, quando Sanbalate e Tobias e Gesem souberam da reunião que eu tive com os irmãos em Jerusalém, eles zombaram de nós, eles nos desprezaram, e eles disseram, que é isso que fazeis? Vocês querem se levantar contra o rei? Eles queriam embargar mais uma vez a obra. É por isso, irmãos, que você deve saber o que fazer, por que fazer e como fazer. Vou repetir para você. O que fazer, como fazer e por que fazer. Neemias dizia, ó Senhor, são muitos os inimigos que se levantam. São muitos os inimigos que espreitam contra nós, para fazer com que as nossas mãos larguem a obra. Mas agora, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Fortalece as nossas mãos. Então eles respondiam para os inimigos, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nós nos disporemos e reedificaremos. E quanto a vocês, vocês não têm parte, nem direito algum, nem memorial algum em Jerusalém. O que é que nós estamos aprendendo com Neemias para encerrar? Que quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos desafiar os desafiadores. Você não é suficiente, você não é capaz, você não vai dar conta. Vai ficar pelo caminho, meu irmão, porque as pessoas não compram a visão, não vestem a camisa, acham que você não é suficiente porque você não passa de um Silva, de um Lopes. Desafie os desafiadores. Coloque as cartas na mesa e diga que quem vai fazer a obra é Deus, porque toda a glória é devida a Deus. Você é só a ferramenta, inadequada, é verdade, mas uma ferramenta nas mãos de Deus. Em segundo lugar, resista aos opositores. A obra de Deus sempre vai ser feita com pessoas se levantando contra. É simples assim, irmãos. Você vai pregar, as pessoas vão dizer que você não pregou bem. Você vai cantar, as pessoas vão dizer que você não canta bem. Você vai tocar, as pessoas vão dizer que você não toca bem. Você vai para o seminário, as pessoas vão dizer que você vai fracassar. Você vai ser ordenado, as pessoas vão dizer que você vai ficar pelo caminho. Tudo que você levantar para fazer para a obra de Deus, existirão Sanbalate, Tobias, Gesem. Você vai deixar de fazer por conta disso? Claro que não. Você vai resistir aos opositores. Em terceiro lugar, você vai habilitar outras pessoas para ajudar você. Caminhe com outras pessoas apaixonadas por Jesus. Caminhe com mais pessoas que vão te ajudar nos momentos de dificuldade.
que vão auxiliar os teus joelhos trôpegos, tuas mãos vacilantes. Caminhe com pessoas que amam você e se importam com você. Em quarto lugar, lute contra a solidão da obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, sobretudo quando nós estamos num lugar de liderança, tende a nos isolar. Porque não são todas as pessoas que querem gastar um tempo precioso da sua vida para transpirar pela obra de Deus. E você não é chamado para fazer as coisas sozinho. Quem está sozinho pode até ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Neemias estava sempre acompanhado de pessoas que queriam fazer a obra de Deus junto com ele. Não faça sozinho. Crie alianças. Trabalhe ao lado de pessoas preciosas. E em quinto lugar, aprenda a trabalhar sob pressão. Se a coisa não for feita sob pressão, alguma coisa está errada. Se não houver angústia, falta de sono, falta de apetite, se não chegar ninguém para dizer para você que você está cansado, cheio de orelha, que se for desse jeito, você vai morrer, alguma coisa está errada, meu irmão. Pastor, você está dizendo que todo mundo agora vai morrer de burnout? Não, eu estou dizendo, meu irmão, que vai te custar alguma coisa. Davi dizia, vive o Senhor para sempre, que eu nunca oferecerei nada a Ele que não me tenha custado nada. A esposa de Spurgeon, quando ele tinha 22 anos, falou para ele assim, se você continuar pregando para 5.000 pessoas todo domingo sem microfone, você vai morrer. A caixa torácica de Spurgeon devia ser do tamanho desse púlpito aqui. E ele dizia, é natural que uma espada bem afiada consuma a sua bainha. Quem aqui é do interior que gostava de uma faquinha na cintura, lembra, né? Quanto mais amolada é a faca, mais ela desgasta a bainha dela. Esse movimento de colocar e tirar. A bainha é o ser humano no poder do Espírito. E a faca é o próprio Espírito Santo, que vai consumir você. Mas se nós vamos ser consumidos de qualquer maneira, é melhor ser consumido pelo Espírito Santo de Deus, né, irmãos? Neemias 6, 15 e 16, eu vou ler e nós vamos orar. Neemias 6, 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. O muro tinha 2 quilômetros de comprimento, 1 metro de largura e 6 metros de altura. Em 140 anos, nem os príncipes regentes, nem o poderoso Esdras conseguiu reconstruir. Neemias fez em menos de 2 meses. Por quê? Porque ele decidiu fazer. E Deus olhou dos altos céus e falou assim, vai lá e faz, Neemias. Deus pode reconstruir o nosso amado Brasil, irmãos. Deus pode reconstruir a nossa América do Sul. Deus pode reerguer a Europa, torná-la um celeiro de missionários. Deus pode libertar a África, que desde o 5º século tem menos de 3% de cristãos. Berço de Agostinho de Hipona. Deus pode salvar a janela 10x40. Deus pode salvar o sertão, Deus pode salvar a Amazônia. Deus pode fazer em menos de 60 dias. Desde que alguém se levante para fazer. Sabe qual deve ser a nossa oração diante de capítulos como esse de Neemias? Senhor, se ninguém mais quiser, eis-me aqui. Amém, irmãos? Ore, planeje, estabeleça metas, trabalhe ao lado de pessoas e coloque esse plano em prática, em nome de Jesus. Faça isso para ontem, porque a vida tem pressa. E no final combata um bom combate, para a glória de Deus.